Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham também na live. É sempre uma honra, é sempre uma gratidão, né, nós estarmos aqui, sempre com a proposta de crescimento, com a proposta de nós, como poderíamos dizer, né, aplainarmos os caminhos do Senhor, ou seja, trazermos as grandes verdades como forma de nós minimizarmos, né, nossas dores, nosso sofrimento. Dores e sofrimento que tem como causa, né, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Tudo isso refletindo a distância, né, que cada um de nós, filhos dentro da criação, nos encontramos em relação a Deus nosso Pai, em relação a tudo aquilo que nos cerca. Então, nosso objetivo, né, não é nós afirmarmos uma questão até de religião, e sim trazermos, né, de uma forma muito simples aqueles grandes ensinamentos que estão no Evangelho de Jesus e que cabe a cada um de nós vivermos, né? Cabe a cada um de nós aplicarmos no nosso dia a dia. Então é por isso que nós fizemos o Evangelho na rádio. E o Antônio está aí tentando se achar, eu acho. Agora achei. Achou? Achei. E o Evangelho na rádio, então é aquilo que a gente sempre coloca, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que foi escrito há uns 170 anos atrás, através do codificador, que não é autor, né? Codificador Allan Kardec, e isso tudo foi feito pelos espíritos. Então, a gente sempre recomenda, né, porque um dos pilares de toda construção religiosa, de toda construção espiritualista, é aquela história, né? O hábito faz o monge. Então, a repetição, né? Então, a partir do momento que tu institui o evangelho dentro da tua casa, a partir do momento que tu institui o evangelho no teu coração, as coisas elas se configuram de uma forma diferente. Por quê? Porque tu passa a aplicar, né? Ou tu passa a repetir, tu passa a viver no teu dia a dia esses princípios que estão aqui então. E hoje nós temos uma ordem, né, que às vezes sou eu que abro, o Antônio e o Alessandro. Hoje sou eu. Mas antes de eu abrir, bom dia Antônio, bom dia Alessandro. Bom dia a todos. Realmente, todo sábado a gente vem insistindo, né? Não com os outros, a gente vem insistindo com a gente. Porque nós também precisamos fazer todas essas mudanças que nós repercutimos aqui. Mudanças de percepção, de forma de viver, de conduta, cada vez mais amparadas pelo Evangelho. Cada vez, vamos dizer assim, cada vez entendendo melhor essa mensagem, esse ensino, para poder praticar e se transformar. Porque é muito difícil, né, a transformação. A gente fala e percebe muito e nota que para criar o novo dentro de nós, ele requer esforço, requer trabalho, requer disciplina, insistência. Mas primeiro, eu diria que o ponto primeiro é acreditar que precisa ser mudado. Porque senão, a gente continua repetindo as mesmas coisas, achando que sempre estamos no caminho certo. E se estivéssemos no caminho certo, a gente não estava, até hoje, dando cabeçada com situações tão pequenas que a vida às vezes nos apresenta e a gente ainda, de uma certa forma, sofre, né, com isso, sente dor em alguns aspectos. Então, é um aprendizado necessário. E é interessante também porque, apesar de tão grande que seja essa mudança que tem que ser feita, o pequeno passo que a gente dá, ele repercute em tudo. Tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, inclusive internamente, até na questão de pensamentos. Então,
é bom isso. É bom porque é um alento, mesmo um pouquinho que a gente consiga fazer, já repercute bastante. Imagina quando a gente conseguir, através desses pouquinhos, fazer algo cada vez maior dentro de si para poder gerar essa transformação. Então, a gente vai insistindo, né? De novo, abrindo um capítulo, abrindo um texto, para através dele relacionar esse, esse ensino com aquilo que está acontecendo no hoje. É porque muitas vezes a gente até pensa, né, ah, a minha vida é assim, eu não tenho muito o que mudar, né? O que a vida me oferece? Qual o objetivo da vida? Então, muitas vezes, se a gente não sai, né, daquela coisa relativamente confortável, cômoda, né, tu não vai em busca dessas respostas e elas existem. E hoje nós podemos dizer, né, tranquilamente que nós temos uma ciência, ou seja, nós damos um significado, né, para as coisas baseado principalmente, né, nas questões do Evangelho de Jesus. Hoje a ciência ela se aprofunda muito, mas Jesus no seu tempo falava através de pequenas parábolas, pequenos ensinamentos, toda essa questão ciência, né? Num exemplo simples, faz o bem para quem te faz o mal. Palavras de Jesus. E hoje a ciência, ela prova por A mais B o porquê que tu deve fazer isso, né? Então, essa questão de repente nós ficarmos quietos, né, e deixar a vida levar, né, a vida leva eu, é meio complicado, exatamente numa situação tão iluminada. Até porque nós falávamos quinta, né, na palestra, das 4 grandes verdades, né? Ou seja, a que todos nós estamos fadados nesta vida? Nascer, envelhecer, né? Adoecer e morrer. Então, um criador, né? Um pai extremamente justo e bom, de uma grandeza inatingível, né? Que é tudo aquilo que está ao nosso redor. Será que verdadeiramente ele teria feito uma coisa para nós dessa maneira, né? Que é só sofrimento? Né? E tu envelhece, tu adoece, tu morre, e aí? Uma vida Então, penosa. é uma coisa muito difícil, Não né? tem sentido. E por isso que sem esse sentido maior, a gente faz o quê? A gente se agarra naquilo que tem. Por isso do nosso orgulho, por isso do nosso egoísmo. Por isso que pessoas brigam por causa de centímetros de terra. Por isso que nós temos guerras hoje por ideologias, né? Não é nem por questões materiais, porque um pensa um pouco diferente do outro. Isso tudo é resultado do quê? De uma visão muito estreita de vida, né? De uma visão estreita, nós achando que o que tem é o que está aí. E, na realidade, a coisa é muito ampla. E foi exatamente isso que Jesus tentou mostrar a cada um de nós, né? É interessante porque tu falou, né? A gente não pode deixar a vida simplesmente ir andando. Ela vai andando, mas a gente não pode simplesmente ser passageiro. A gente tem que ser o condutor dessa vida que está nos levando. Porque cada, cada estradinha, cada parada que ela faz, ela tem um significado íntimo para cada um. O que é esse significado? É tentar nos mostrar que a gente tem que transformar. Nós nascemos ali nas 4 verdades, nós nascemos e para chegar até a última, que é a morte, o desencarne, nós passamos por uns processos naturais, físicos desse ambiente que nós estamos, que é o envelhecer e o adoecer. Ah, mas não seria necessário? Ainda é, porque da forma como nós somos, ainda é necessário, porque é uma resposta ao que aquilo que nós fazemos. A questão que é colocada aí dentro do trajeto do ônibus é de que forma que eu posso envelhecer melhor, não só orgânico, mas com saúde, inclusive mental.
com mais disposição, vendo a vida com outros olhos, e de que forma que eu posso adoecer menos, que eu posso estar sujeito a questões que eu atraio que sejam cada vez menorizadas. E é possível fazer isso. Então, apesar de haver um caminho, entre aspas, traçado, eu posso fazer com que ele seja mais agradável. Isso é aprendizado, né? Sim, é aprendizado e maturidade espiritual, né? Muitas vezes a gente vê naquela carteira de cigarro, né? Aquelas imagens terríveis e nós continuamos fumando, né? A gente só vira ela. Então nós estamos num ambiente onde que ele exige de cada um de nós essa maturidade, né? Por isso que Jesus falava em senhor e escravo, né? Ou seja, ou tu domina, entre aspas, o domínio não é dominação por força, é dominação por respeito e entendimento. Ou tu é senhor, ou tu é escravo, né? Ou tu organiza a tua vida de uma forma, né, orquestrada, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, e tu vai, digamos assim, seguindo dentro de uma lei educativa, né, que foi passada para cada um de nós, que com certeza os problemas eles serão muito menores, né? Porque o próprio Jesus dizia, o mal não é o que entra pela boca do homem, o mal maior, né? O mal maior é o que sai da boca do homem. Então, o próprio cigarro, digamos assim, Jesus nem vê como um mal, né? Ele vê como ignorância, né? Uma criança que não sabe o que faz. Por quê? Porque ele dá mais importância para as questões eternas, milenares, do que para um corpo, uma roupa física que dura anos e que, por força das próprias coisas, né, tudo se organiza. Então, aquele cara que não atende à lei, aquele cara que não está atento, né, a essas questões primárias, né, de saúde, de equilíbrio, de pensamento, quando ele diz também, né, vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras. E nenhum de nós leva isso a sério, nem a nível de evangelho e nem a nível de ciência, né? O Allan Kardec nos diz, me diz o que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda. Então, são degraus evolutivos abertos, digamos assim, né, a todos, e quem tiver força e coragem, que avance. Por isso que a porta, né, é estreita. A porta da perdição é larga, né, e quantos entram por ela? E aí ele diz que a porta da salvação é estreita, e diz, fazei esforços para entrar. O fazer esforços é tu matar o homem velho, é tu largar aquela coisa antiga, né? E às vezes a gente não faz muito disso. Então, instituir o evangelho dentro dos nossos lares é uma coisa muito importante. E não precisa ser todos os dias, né? Uma vez por semana, no mesmo horário, né? Pega o evangelho e fazendo, a gente sempre recomenda, né, verbal, faz uma pequena oração introdutória, né, pedindo a proteção, pedindo a presença da espiritualidade nesse momento, porque cada um de nós tem um anjo da guarda. Cada família tem um guia, né, um espírito protetor que ampara aquela família. Então, pedir a proteção de todos, pedir a presença de todos, convidar todos também que queiram juntamente conosco aprender no Evangelho de Jesus, encarnados e desencarnados, e abrir o Evangelho a esmo. Então pede inspiração, né, e abre. E eu abri bem no capítulo 9, que é lindo, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? É no capítulo bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, Jesus falou isso há
2000 anos atrás. E então, logo depois ele diz também, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Os pacíficos. E os violentos são filhos de quem, então, né? Pois é. E o que é ser pacífico, né? Se não Mas os promover a paz. violentos são filhos da própria ignorância, né, cara? Porque tá dito o que deve ser feito e o que não deve, né? E aí a gente briga por uma coisa insensata. E como tal, tu morre nas tuas lutas insensatas. Filho Enquanto rebelde. enquanto que os pacíficos, né? Os brandos, os mansos, né? Eles herdarão, né? Herdarão. Veja que legal é até o verbo herdar, né? Porque como filhos nós somos herdeiros. Então, a partir do momento que nós vivemos a lei, nós temos o mérito de herdarmos aquilo que é nosso, né? Enquanto que os outros, se assim não o fizerem, né, eles já se encaixam numa outra situação. Então, nós vamos ler um pouquinho, né? E é muito interessante isso aqui porque tem, né? A gente já explicou, mas vamos falar de novo. Tem as passagens evangélicas, depois tem uma pequena explicação dentro da ótica espírita e depois tem mensagens, né? Mensagens ditadas por irmãos nossos da espiritualidade. E tem uma mensagem que é lindíssima também, né? Que inclusive se der para a gente ler, a gente vai ler, se não der também tudo bem, que é a questão da obediência e resignação. É uma mensagem muito linda. A E paciência, é curtinha, né? todas Curtinha, elas, né? né? Todas elas. Essa da questão da paciência também, enfim. Mas nós vamos ler aqui a parte introdutória, que é, digamos assim, ela é didática, né? Essa é a verdade. É porque a gente pega o evangelho e depois a tradução. vamos dizer, Tenta trabalhar o dele. evangelho como forma de compreendermos ele, né? Então tá lá. Em São Mateus capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Todas essas três passagens estão lá no Evangelho de São Mateus. E aí depois então vem a explicação pela Mas doutrina, vamos, né? vamos se deter um pouquinho mais Nessa parte aí. nessa parte de Jesus, né? Por isso que eu digo, ou Jesus mente, ou nós somos, ou a gente não enxerga, A né? gente não entendeu. Exatamente, ou ele mente ou a gente não entende. Então, por isso que a proposta toda, ela é educativa, né? Ela é crescimento. A proposta da doutrina dos espíritos, a proposta da própria ciência, né? A ciência, ela vem para comprovar, ela vem para testificar coisas que às vezes fica na questão do mistério, né? Mas olha o que Jesus disse. Ele diz, não matareis, né? E todo aquele que matar será condenado. Isso a gente vê nos nossos dias. Mas, olha o que Jesus diz. Não, primeiro ele cita a lei atual. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Então ele vai na lei bem densa, material. Se tu tira, né? Será tirado. Vai ser tirado de ti, que é o velho olho por olho, dente por dente. Mas ele diz, mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Né? Então, quer dizer, se encolerizar é ficar brabo. É uma questão que a gente faz todo dia
de uma forma gratuita, né? Quando tu vai na frente da TV, quando tu vê alguém fazendo alguma coisa errada, qual que é o nosso posicionamento, né? Merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca, é que uma vez eles tinham esse hábito, né, de pessoas que consideravam de má índole, né, eles chamavam de raca e cuspiam no chão, né, como uma forma assim de desagrado pela má índole daquela pessoa, por aquilo que falavam dela. Então, raca e cuspia, né? Então, e Jesus disse que todo aquele que chamasse o irmão de raca também merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser sois louco, né, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Ou seja, e é interessante, né? Fogo do inferno, conselho e julgamento. Vamos lá. Julgamento. É tu que faz. Conselho. É alguém que te abre os olhos e te faz de maluquinho que tu não sabe. A sacudida. Né? É. E se tu não soube julgar, e se tu não soube ouvir, tu vai fritar. Tu vai para um lugarzinho para pensar. Exatamente. Então são posturas. Posturas que dentro de um projeto de lei, né, nós como almas num processo evolutivo, tu está enquadrado. Então, dependendo da maneira como tu te posiciona, tu vai ser levado, né, a um determinado, eu não digo tribunal, né, mas tu vai ser levado a uma a um local, né, aonde eles que é que nem as nossas penas, né? Se é uma pena leve, tu paga em casa. Se é uma pena um pouco mais difícil, tu paga em casa com tornozeleira, que aí tu não pode ir longe. E se é uma pena capital, tu fica preso. Tu tem que ficar guardado. Guardado por um bom tempo. E em outros países, se for uma pena capital e a lei deles tu vai para a cadeira, tu vai para o muro, tu vai para um monte de lugares. Tu vai lá para o negocinho. Né? Então, eu acho que é importante e até a gente tem que desmistificar um monte de coisa, né? Não que nós sejamos senhores do conhecimento, mas desmistificarmos essa questão de um Deus numa mesa, né, com toda uma galera lá julgando. O juiz, né, o juiz é a tua consciência, né, quando tu tiver consciência. Por isso que quando o cara não tem consciência, se faz de... Não. Aí os caras dizem, então, espera um pouquinho que nós vamos mostrar para ti. E aí eles vão te dizer, quem fez isso aí? Tu acha correto? Se fizesse isso para ti, tu gostaria? Não. Então, tu fez, tu acha correto? Entende? E aí no terceiro lance, se mesmo assim tu não te rende, eles dizem, então tá, vai ali pro cantinho. Vai pensar. Que pro cantinho são as regiões fantásticas umbralinas, né? Para quem quer ver como é que são as regiões umbralinas, tem os quadros que são muito antigos. É Dante, né? Dante Alighieri. Isso. Né? Que pintou Inferno. E é bem ilustrativo. Daí vem a denominação dantesca, né? Que é daquilo que ele projetou, né? Que ele vislumbrou do que seriam essas regiões de sofrimento, né? Porque toda uma questão de trabalho, né? Tudo uma questão de trabalho. Então, eu te digo o que tem que ser feito, aí tu não faz. Aí eu te cobro, tu te faz de louco. Aí eu te cobro e tu me nega. Aí a lei vai atuar sobre ti, né? Por isso que Jesus coloca em 3 níveis e por isso que Jesus já separa, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque o posicionamento dele, porque na realidade todos vivem os mesmos problemas. Tu tem os teus problemas na tua família, relacionamento, tá? Eu tenho os meus problemas. Só que Deus, sabendo de toda essa problemática que nós teríamos, ele nos diz as atitudes que a gente tem que ter, né?
essa parte do texto, ela é toda do Evangelho, né? Toda Sim, de Jesus. só Jesus. E a gente comentando aqui, quem está ouvindo pensa assim, pá, mas então, depois do desencarne vai ter isso, vai ter aquilo. Mas já tem hoje, né? Sim, Não precisa desencarnar. Porque na questão da vida prática hoje, nossa, muitas vezes nós estamos num determinado local, vamos pegar trabalho, que é uma coisa bem comum, e somos vítimas de colegas, de chefes, seja lá o que for. É uma forma de aprender, é o nosso inferninho para a gente se dar conta de que quando talvez a gente teve uma oportunidade melhor, a gente não soube aproveitar, a gente ficou meio largado, né? Então agora a gente tem que estar meio num cabresto meio curto para fazer o melhor, para de repente ascender naquilo ali. Família é a mesma coisa, né? Poxa, por que que eu tenho aquele... Não vamos falar dos cônjuges, senão dá problema, né? Mas vamos falar dos irmãos. Ah, por que que eu tenho um irmão que me chateia tanto, que é tão divergente comigo? Ah, porque eu tenho que aprender, de repente, naquele momento ali que nós estamos colocados juntos, fazer o meu melhor para entender as posturas dele. Ser o manso que ele diz, né? Ser pacífico e não só no confronto. Não, mas eu acho que tu tá errado, eu acho que tu tem que mudar. Não, não. Deixa ele na dele. Ele vai ter o momento dele também, está tendo, mas vai ter outros e eu estou tendo o meu e terei outros se eu não aproveitar esse específico para conseguir. Porque é tipo matemática, né? Se tu não sabe fazer a conta básica, tu não vai para outra. Tu tem que fazer o básico primeiro, e o básico é o comunzão da nossa vida, para depois a gente querer, às vezes, ganhar o céu, a salvação. Porque a gente não consegue aqui no denso fazer isso. Então, depois ele vai explicar mais um pouco ainda, né? Sim, e depois a gente tem o básico, né? O básico é dado. Pedro chega lá para Jesus, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes num só dia? E ele já estava por aqui, né? Claro, até 7 vezes num só dia. Ele diz, pá, né? Jesus diz até 70 vezes 7 vezes, né? Então, quer dizer, perdoar sempre. Sempre. E a ciência explica, né? E a ciência explica o porquê que tu teria que fazer isso, né? E nós, muitas vezes desatentos, né? Nós somos levados a situações difíceis. É como aquele cara, né, que temente a Deus, né, e muito irado, aí ele pede paciência em oração e tal. E numa dessas, né, voltando para os nossos dias, dá uma enchente, a casa do irmão dele, que eles não se davam, né, eles tinham um problema terrível entre eles, a casa do irmão dele vai rio abaixo, e ele não tem onde ir, e ele vai pedir guarida, né? Ele vai pedir auxílio ali para o irmão e fica lá. Diz que vai ficar 2 dias, fica 3 meses, que as águas não baixam, né? Deitadão. Deitadão ali. Aí nas orações dele ele diz: pô, Deus, eu te pedi paciência e tal, tu me manda aquele abacaxi, né? Aí na questão história. figurativa, né? Deus responde para ele: sim, mas é ele que vai testar a tua paciência, né? O teu exercício é ali. Exato. Então é esse o sentido da vida, né? Porque a vida é um eterno crescer, mas também um eterno trabalhar, né? Um eterno vir a ser, mas vir a ser o quê? Uma coisa melhor do que tu era antes. E não Uma construção. piorar, né? É. Por isso que vai ter a obediência, a resignação, né? Vai ter várias situações que nos são colocadas como obrigatórias, né? Como Para poder obrigatórias. chegar nesse lugar, Exatamente. né? Porque esse mundo que a gente está, ele não é um mundo de barbadinha, de facilidade, de só aproveitar. Não, é que tem um monte de coisa Dentro da boa. nossa visão, sim, mas nossa visão materialista de que é só curtir. Não Mas tem um monte de coisa boa que Tem, essa que é visão oferecida. materialista de só curtir. Sim. Mas aí vem a contraparte. Quem é que te estendeu isso? E o que tu tem que fazer com isso? E como é que tu vai, digamos, né, agradecer entre aspas, né? Como é que tu vai ser grato por tudo isso que te foi dado? Frutificar, né? Exato. Como é que tu vai mostrar que tu tem uma certa gratidão pelo bem que te foi dado, né? Fazendo os outros o que eu gostaria que fizessem. Essa é a lei. É lei, né? Porque isso Lei. muda, inclusive, a percepção nossa do que é agradável. Porque no momento que tu está inserido num processo desse de trabalho Sim. grandioso,
isso te dá um prazer bem diferente do que aqueles prazeres que a gente passa o dia todo buscando e que são, além de ilusórios, são fugazes, são muito Sim. rápidos, somem. E aí, vai acontecer um problema e tal, se protejam. Aí corre todo mundo nos mercados, carregar carrinho, corre, encher tanques, galões de gasolina. Ainda que não dá para estocar energia solar, né? E nem ar, porque isso denota o quê? Egoísmo, Não, além. sim, egoísmo sim, mas a total ignorância, né, da questão das leis, né? Tudo bem, pode ser que isso aconteça, sim, mas existe um princípio maior que é o princípio da caridade, né? Então, quer dizer, se tu estiver passando fome, será que tu não tem um parente teu que vai te dar 1 quilo de arroz? Será que tu vai ter que ir lá no mercado, como um monte de gente vai, e como um monte de gente também, ao invés de que nem eu falei no início, né, de aplainarmos os caminhos do Senhor, tornarmos as coisas mais fáceis, o pessoal piora. Ele vai lá no mercado, né? Ele bate uma foto lá de uma das gôndolas que terminou um produto, sei lá que produto, né, digamos, que às vezes hoje não tem desabastecimento de nada, mas bate e diz, ó, tá acabando. De rede social. É, Corram, porque é. ainda tem mais um. Corram porque está acabando. Aí o pessoal vai lá, bah, eu vou me garantir porque eu vou ficar sem e tal. Então, é para nós vermos verdadeiramente a quem nós estamos servindo, né? Ainda, para vermos a distância que nós estamos da verdade, ainda, para vermos a importância de nós colocarmos dentro de nós uma visão, como é que poderia dizer, não de ciência, né? Mas uma visão estruturada, né, do que é a vida, de como é que funciona, para não estarmos agindo tipo que nem eu brinco muitas vezes, né? Como é que tu leva um lagarto para dentro de casa, Antônio? Na comidinha, né? Tu vai. Dá coisa boa. Isso, tu vai E trazendo. aí tu vai aos pegando o pouquinhos, cara, tu vai trazendo o vai cara. agradando ele. Vai agradando, né? Então é a mesma coisa. Deus nos agrada, mas só que nós temos que entender, né, qual é a nossa postura, qual é, né, o nosso, digamos assim, envolvimento nisso tudo. Eu acho importante a gente ler Vamos ler pelo menos a primeira parte. a explicação. Ah, tá, ele fala aqui do Raka também, ó. É. Eu acho importante nós lermos isso aí, para que é uma Explicar, explicação, né? A questão evangélica que está no Evangelho exato, dentro da ótica espírita. espírita. Então, por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, com toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. É um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Muito bem explicado. É para quem quer entender, né? O porquê, né? Que essas coisinhas estão assim, mas eu só pensei mal dele. Sim. É que às vezes a maioria de nós pensa que isso aqui é um descampado, né, cara? Não tem. Ninguém tá vendo, não dá nada. Ninguém tá vendo, não tem patrão, não vai dar em nada. E outro detalhe muito importante, né? A lei dos homens, né? Que ela é manipulável. Então a gente vê pessoas fazendo atrocidades, né? E não acontece nada. Nós vemos pessoas, digamos assim, os piores, tendo acesso
a coisas que nós gostaríamos, digamos assim, também. Então a gente perde um pouco dessa valentia, eu diria, né? Dessa valentia de um lado de fazermos a nossa parte e humildade do outro, que é aceitarmos a lei. Então é bem simplesinho e taxativo, ó. Doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Uma lei, né? Violência, cólera e todo lance descortês, né? Isso é contra a lei. E como Jesus ele é grandioso, né? Ele colocou lá naqueles três, quando tu só sente raiva, é uma coisa. Quando tu verbaliza, é outra coisa. Quando tu condena, né? Sois louco, são duas personalidades se posicionando. É eu contra ti, né? E quando me encolarizo, é eu contra o todo, né? Quando eu chamo Raque, é que eu não aceito a situação que ele faz. E quando eu digo louco, eu estou, né, Direto. direto contigo. Então, para nós entendermos a sutileza disso. E é assim que funciona. E é assim que funciona. E aquele tribunal, né, que não existe, entre aspas, externo, né, e negociável, não existe, ele está dentro da nossa consciência exatamente pela consciência que a gente tem, né? Ou seja, quem te pune é a tua consciência. Então, quando tu não tem consciência, não, ninguém vai te punir, né? Porque Sim. isso é uma criança. É uma ignorância completa, vamos Sim, dizer tu assim. não sabia o que tu estava Sim. fazendo. Agora, quando tu tem consciência, Tu já tem né? discernimento. Por isso que o julgamento ele tem menos consciência, né? Por isso que verbalizar tem mais consciência e por isso que tu condenar o cara, sois louco, é muita consciência. E para cada um vai para um lugar específico. É um tipo de É. pensamentos, palavras e E atitudes, né? atitudes, É bem né? isso. Bem Então, isso. e o cara falou isso há 2000 anos 2 mil atrás. anos atrás. E a E gente ainda aí, não entende. e aí o não, e o que vem abreviar, o último vai para o fogo do inferno, né? Mas não existe. Nós estamos aqui para afirmar categoricamente que aquelas regiões, né, de um fogo eterno não existe. Até porque a gente Penas ouve, eternas não existe. a gente ouve Isso às é vezes criação pessoas humana. dizendo entre nós aqui, dizendo a minha vida é um inferno. Então, esse inferno, que é um lugar terrível, às vezes ele já tá acontecendo na tua vida. Então não precisa ter um lugar específico lá para te sofrer. O inferno ele tá dentro de ti. É como tu percebe tudo ao teu redor através da tua insatisfação com o que está acontecendo. Vamos ler mais um pouquinho, que tem Desse mais. mesmo, o Tem 6, mais o 5 quer dizer. o 5, né? Que Uhum. aí agora ele coloca do porquê que nós haveríamos, né, de ser. Mas o que Jesus diz por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Muito bem. A gente sempre convida todos, né,
a estudarem, porque isso aqui é uma coisa espetacular, né? A questão de... E interessante, né, que ele falou isso há 2000 anos e ainda a gente está vivendo isso, ou seja, As mesmas os, coisas. os ele fala dos dois, né, pelos violentos, né, ou seja, aqueles que usam da violência, da força, da ignorância para assambarcar, a São. assambarcar, né, tomar Tomar. para si de uma Uhum. forma violenta, enquanto os, né, ficam sem. E nós estamos vivendo até um momento único, né, no planeta que verdadeiramente nós estamos passando de uma situação para outra, onde que os bons, na maioria das vezes, eles se anulavam, digamos, né? Eles ficavam mais quietos, enquanto que os maus fizeram o que estão fazendo hoje, ao ponto de nós termos uma vida, entre aspas, difícil, né? Exatamente por essa convivência com os maus, que está escrito aí, que não são maus, são ignorantes, né? Então, essa convivência faz mal para nós. E aí, com o tempo, isso tudo vai mudar, né? Por quê? Porque pela lei do progresso, né? Ah, e pela consciência, né? Porque tu, há 200 anos atrás, tu falar uma coisa era uma coisa. Há 2000 anos, tu não ter consciência até era compreensível, Que era muito limitado tudo. que era tudo muito limitado. Agora, hoje, tu alegar ignorância é complicado, com todas as oportunidades que a gente tem. Por isso que dentro da lei do progresso, né, está lá, que nem a gente sempre diz, está lá no final do Apocalipse, né, que os iníquos continuem e que os justos se justifiquem. Então, quer dizer, Façam por. exato. Então, o bom, né, ele vai começar a se sobressair cada vez mais. Não por imposição, mas por verdade, por prática, por caridade, por aquilo que tu faz. E aí a Terra vai passar por um grau evolutivo pela expulsão dos maus. Então, isso a ciência explica muito bem, mas é complicado isso aí. E a ciência emparada em toda a questão evangélica, porque isso aí está tudo explicado aqui dentro. Sim, Tudo, tudo. Essa questão dos maus ali. É a sim. parábola do joio e do trigo E clara. não são nem maus, né? São irmãos nossos. É um joio, né? Sim, mas eles, né? Mas enfim, e o próprio Jesus diz que eles serão reutilizados em outros momentos. Jesus fala, né, lá Nada se perde. na parábola lá dos vinhateiros homicidas, né, ele pede, então tem que matar toda essa cachorrada. Aí os caras dizem, não, matá-los violentamente e entregar a vinha a outros. E aí Jesus, mas vocês não leram as escrituras? Que esses que não prestam para uma coisa prestarão para outras? Né? Então, quer dizer, é assim que funciona. E aí ele diz, isso é maravilhoso aos vossos olhos? Né? Nós somos tão limitados, tão medíocres, que às vezes a gente só julga. Essa é a grande verdade. Né? Então, aí ele fala, né, que os brandos e os pacíficos não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Por quê? Porque não existe mais tanta ignorância como existia naquela época e tanta submissão. Vai ser mais. Exato, por aquilo que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Né? E por isso que o convite para aqueles que nos ouvem é um convite de trabalho dentro do quê? Do pior de todos eles, né? Que é a mansuetude, que é isso aqui, ó. A doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e a paciência, né? Trabalhar esses valores internamente. Não exigir dos outros, trabalhar dentro de si. Nós vamos conduzir as nossas lives, né, até 11h45, que praticamente nós estamos no momento, e depois, então, nós retornamos para toda a questão do próprio rádio, né, que é
o momento espírita, que é o momento de reflexão, que é uma música que a gente separa para todos aqueles que nos acompanham pela rádio. Então, nós vamos finalizar a nossa live de hoje, que nós abrimos então o capítulo 9, dizendo para todos vocês, né? As palavras de Jesus, né? Bem-aventurados os... E em outras traduções, né? Uhum. Tem bem-aventurados os mansos, né? Porque herdarão a terra. E aqui tem bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles são chamados filhos de Deus. Tu é filho de Deus ou não? Só porque foi ele que me criou, mas eu ainda tenho que fazer muito para poder Ser chamado, né? chamado, com certeza. Nós estamos longe. Sim. Tô Ganho longe. muito e devolvo pouco. Exatamente. Isso é certo. Nós estamos fazendo muito pouco para ter os galardões da alma, né? Ter esse mérito. Então, que a gente possa, né, fazer esforços, grandes esforços para entrar pela porta estreita e através das nossas atitudes termos o mérito, né, de quem sabe um dia sermos chamados filhos de Deus. Um grande abraço, estejam sempre conosco, divulguem não só o nosso trabalho, como o trabalho que cada um de vocês tem que fazer, porque é lei, né? E nós não viemos aqui para impor, viemos aqui para nos unir e juntos aplicarmos a lei. Isso aí. Obrigado pela companhia dessa live, né? Agora nós continuamos, então, pelo rádio. Pela rádio. Tocamos em frente. É isso aí. Um bom final de semana para todos nós.